Com o objetivo de ser referência em tecnologia para o controle de umidade e qualidade de grãos e estabelecer novos padrões de excelência, o propósito da Motongo é cultivar a transparência e impulsionar melhorias na produção, comércio e armazenamento de grãos. Com um avançado controle de umidade, os produtores podem tomar medidas corretivas para otimizar o desempenho da colheita. A Motongo está comprometida em impulsionar o sucesso e a sustentabilidade de toda a cadeia agrícola. A Motonco é uma empresa americana. Nós já tem mais ou menos uns 70 anos da Motonco nos Estados Unidos. Ela veio para o Brasil há 35 anos, então nós atuamos em todo o território nacional e atendemos a América Latina também, já há mais ou menos nesses 35 anos. É uma empresa líder de mercado no nosso segmento. Nós disponibilizamos para os nossos clientes hoje muito tecnologia para cada vez mais a gente aumentar a nossa confiança junto aos nossos clientes. Nós temos mais ou menos aí uns 68% de capacidade de armazenagem no Brasil. Então, nós temos uma produção hoje, esse ano aqui, 22, 23, 24, mais ou menos nós vamos colher uns 300 milhões na produção, o que está previsto, e nós temos uma capacidade de armazenamento de 200 milhões. Quando você tem, assim, essa a deficiência de armazenagem, é importante armazenar corretamente. E é aí que a gente entra com os nossos produtos. Armazenar com qual umidade? Então, nossos equipamentos, ele faz esse trabalho para a gente controlar a umidade do grão junto aos silos, né? Então, antes de você colocar para dentro do seu silo, para dentro do armazém, a sua cultura, o seu grão, automaticamente você precisa medir essa umidade. E inovação que o agro está passando, o agro 5.0, que todo mundo está indo usando tecnologia, a gente também está exatamente passo a passo com isso. Então, os nossos equipamentos, eles são tudo conectado via Wi-Fi. Então, a gente atualiza curvas de medições tudo por Wi-Fi. Os nossos equipamentos são automáticos, 100% automáticos, não tem interferência humana para poder fazer qualquer alteração na umidade do grão, então é totalmente automatizado. E todos esses dados, eles sobem para uma nuvem. Então, sobe com a nuvem, e nessa nuvem que é junto no Amazon, a gente pode trabalhar esses dados. Então, vamos imaginar você que eu tenho 15 silos espalhados por uma cooperativa e está entrando muito grão seco em uma, muito grão úmido em outra. O nosso equipamento, através do nosso sistema, eu consigo determinar aonde enviar esses grãos. Ou seja, eu diminuo o custo de armazenagem desses grãos. Por quê? Eu posso desviar uma carga que está muito úmida para um silo que está recebendo grãos úmidos, ou vice-versa. Eu desvio uma carga que está muito seca para um outro silo onde eu tenho grão seco. Automaticamente diminui meu custo de fazer o blend. Porque o que é o blend? O blend nada mais é do que recebo diversas cargas de grãos e automaticamente com diversas umidades. E aí eu vou gastar mais ou menos dependendo, porque eu vou ter que preparar esse grão, vou fazer o processo de secagem, que é onde entra o projeto do secador, para fazer realmente trabalhar e a gente colocar na umidade correta, né? Então, o nosso equipamento é um equipamento extremamente moderno. A gente usa muito hoje esses dados via Wi-Fi, que automaticamente dá uma visão geral de tudo que está acontecendo até a nível de Brasil. Hoje a gente consegue determinar quanto está a umidade do grão no Tocantins, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, porque esses dados eles começam a mostrar para nós como anda a safra que nós estamos colhendo agora, né? Então, porque todo dia tem entrada de dados, e esses dados, se eles bem trabalhados, a gente consegue tirar muita vantagem desses dados. E é um apoio para o cliente, né? Porque uma coisa importante, Aline, o nosso equipamento, ele está bem na negociação de quem vende e de quem compra. Então, nós estamos ali no meio determinando o grão está com essa umidade. Então, por isso que você tem que ter uma confiança dos dois lados. Você tem a confiança de quem vende e a confiança de quem compra. Por isso que quando você está com o equipamento via Wi-Fi, você tem toda hora uma atualização de software.
Então, toda hora está sendo sempre atualizado. E isso dá uma confiança para quem compra e uma confiança para quem vende. Então, você fica no meio, nosso equipamento fica exatamente fazendo essa intermediação de negócio entre as partes aí a nível Brasil, né? Um equipamento que é, como eu falei anteriormente, 100% automático. Esse é um equipamento hoje que nós ofertamos ao mercado, tanto como locação quanto como venda. Algumas pessoas optam na locação, outras pessoas na compra do equipamento. E esse é um equipamento que quando... Porque como é que eu determino se o meu equipamento ele está medindo de maneira correta? Quem tem laboratório pega o grão, leva para o laboratório e automaticamente no laboratório sai uma medição. E quando compara o laboratório com o nosso equipamento, nós conseguimos atingir 3 casas decimais de precisão no nosso equipamento. O que quer dizer com isso? Nesses 35 anos, essa domínio de mercado, essa participação nossa no mercado como nossa liderança é baseado nessa confiabilidade. Nós não abrimos mão da nossa confiabilidade. Quem vende precisa confiar no nosso produto, quem compra precisa confiar no nosso produto. E esse é um produto, o ESI, que hoje atende toda uma demanda a nível de Brasil e está em todos os agricultores, todas as cooperativas, todas as grandes trading usam o nosso equipamento. Quando eu falo no porto, eu tenho lá no porto também o nosso equipamento, então eu pego todo o ciclo. Eu pego desde o produtor, que entrega para a cooperativa entrega para uma trade, a trade entrega no porto, então eu fecho todo um ciclo, porque em todas essas fases nós temos produto Mutompo. E quando eu pego o agricultor, ele tem uma tecnologia que está em todos os equipamentos, então eu meço a umidade do agricultor, tipo 14,5, ela vai até o fim com 14,5, porque é o mesmo equipamento, a mesma tecnologia, né? Então, isso ajuda muito no armazenamento. E quando a gente fala no armazenamento, qual é a vantagem desse equipamento? A vantagem é que a gente consegue ajudar, hoje, como é que nós estamos com essa armazenagem muito forte, porque agora, principalmente agora, né, que o preço da commodity está em baixa, qualquer coisa é um diferencial. Então, a gente precisa se preocupar, sim, com um zero depois da vírgula, porque isso impacta em dinheiro. Então, quando a gente está medindo um grão, quando está medindo a umidade do grão, qualquer diferencinha, isso impacta em dinheiro. Então, é importante ter a confiança de quem está medindo. E esses equipamentos, como estão via Wi-Fi, ele consegue fazer toda uma medição de maneira online e de maneira que a gente consiga toda hora estar atualizando o software. Então, toda hora a calibração ela é automatizada, então a gente está sempre com os equipamentos automatizados. Uma coisa que a gente pode falar aqui é sobre a rastreabilidade das medições, né? Então, nós temos soluções internas que a gente consegue rastrear essas medições. O que significa isso? Eu consigo determinar quanto está sendo a umidade em determinadas regiões do Brasil. Então, se uma cooperativa tem várias unidades, ela consegue enxergar através de um software nosso aqui, de um aplicativo, ela consegue enxergar como está entrando as umidades em diversas partes do Brasil. Isso é uma novidade para o mercado não tinha isso, e esses dados que a gente sobe para a nuvem, bem trabalhados, realmente dá um ganho muito, muito grande, que a gente diminui o custo de armazenagem, porque eu sabendo qual é o valor que está entrando qual é a umidade que está entrando no silo, automaticamente eu consigo determinar o meu secador, determinar quanto eu vou fazer esse processo de secagem do grão, né? Então, isso é uma coisa muito boa. E o aparelho, como eu te falei, é líder de mercado, baseado na tecnologia que ele oferece hoje, né? Voltando um pouco atrás, como é que era no passado, né? No passado, eu tinha toda hora que ficar mandando para algum lugar para calibrar o equipamento. Então, eu trabalhava por um período de tempo quem fazia a calibragem. Hoje em dia, tudo online, né? A gente faz a calibragem tudo online. Isso é uma coisa que realmente são produtos com Inmetro, que é muito importante, né? Nossos produtos têm o selo do Inmetro, então tem um órgão do governo federal que fiscaliza os nossos equipamentos, né? Que é muito importante hoje estar dentro do Inmetro para transferir
para as pessoas essa confiabilidade, né? Isso é muito importante. Uma coisa importante, assim, a armazenagem vai ser o futuro do Brasil. Nós vamos ter que aprender a investir não somente em tratores, colheitadeiras, pulverizadores, em insumos, nós temos que a investir em armazenagem. Em tempos difíceis, como preço de commodity muito embaixo, que você quer segurar um pouco o seu produto, você precisa investir em armazenamento, né? O Brasil hoje é carente, ele carece de ter muito mais armazenagem pelo Brasil, e ter armazenagem significa ter controle do que você vai armazenar, você ter controle dessa umidade desse grão que você está armazenando, não desperdiçar secar demais um grão, ou de repente não deixar ele muito úmido para não ter lá não ser infectado por bactérias. Então é muito importante o agricultor pensar nessa modernidade. Ter somente um silo para armazenar é o começo de uma modernidade do agricultor moderno, indo para o agro 5.0. Mas você ter domínio da umidade que está dentro do seu silo é muito importante. É muito importante você ter realmente, saber o que você está colocando lá dentro. E mais importante ainda é quando você retira o de dentro do seu silo, você também ter um controle do que você está retirando, né? Então, você secar por secar, sem medir a umidade, não faz sentido. Você armazenar grãos muito úmidos também não faz muito sentido. Então, é muito importante você ter, ter esse domínio dessa umidade, porque isso é dinheiro. Umidade, a gente fala assim, mas assim, você pode ganhar ou perder. A umidade que a gente coloca normalmente, que a gente faz a exportação, é 14% de umidade. O grão a gente exporta ele com 14% de umidade. E você controlar exatamente certinho a tua umidade, desde a colheita, conforme você vai retirar ele do solo, você tem que. Ali já começa tudo, né? Eu estou fazendo uma colheita hoje, por quanto eu estou colhendo. Se eu estiver colhendo muito seco, eu vou acabar quebrando o grão. Se eu estiver quebrando muito úmido, eu vou acabar perdendo também qualidade, porque está muito úmido. Mas a partir do momento que eu faço a colheita e que eu jogo para dentro de um silo, eu preciso controlar toda a minha umidade. E aí que entram nossos aparelhos, extremamente moderno, atualizado, um software cada vez mais atual que tem no mercado, sendo atualizado online, que é muito importante, não ter uma coisa assim que é muito rápido, porque o Brasil, com dimensões intercontinentais, não tem como você pegar um aparelho no Tocantins e mandar para Curitiba para ser aferido, é muito longe. Nada melhor do que a gente daqui acessar o aparelho e aferir de Curitiba. A tecnologia está aí para isso. Então, nós temos que usar a tecnologia a favor do agricultor brasileiro. E de que maneira a gente usa? Cada vez mais ofertando a ele tecnologia, aparelhos com tecnologia. Isso é uma tendência. O mundo está caminhando para essa tendência, uma tendência de tecnologia. Então, o agricultor, além dele comprar tratores, colheitadeiras, pulverizadores, insumo, ter silo, ele precisa investir em tecnologia. E tecnologia, ela facilita a nossa vida. A tecnologia, ela ajuda cada vez mais o agricultor a ganhar, diminuir os gastos dele, né? Porque hoje em dia o que nós queremos é baixar o custo da produção do agricultor e aumentar a rentabilidade. E como é que nós fazemos isso? A tecnologia está aí para apoiar. Então, a gente tem que caminhar para essa tecnologia.